Louvado seja Deus pelo talento do nosso irmão. Agradecer ao nosso violinista por ter nos feito meditar nesse momento em que vamos abrir a palavra de Deus nas cenas finais da vida de Jesus Cristo. A morte é assunto indesejado e indelicado. Nós não queremos jamais ter que tratar desse assunto. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer que no sentido espiritual existe uma morte que nos é necessária. Nós precisamos experimentá-la. Nós precisamos passar por ela para que possamos crescer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. É daí que nós vamos extrair a nossa reflexão. É daí que nós vamos buscar a palavra do Senhor para a nossa vida, não na intenção de simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas sairmos aqui dispostos, desejosos de praticá-la, de cumprir a vontade do Senhor, fazer a vontade dEle, prevalecer em nossa existência, no nosso dia a dia, nas nossas relações de trabalho, de estudo, familiares. Nós queremos que Cristo seja visto em nós, onde formos, onde estivermos. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos estudá-la com esse propósito, porque nós queremos ser transformados. Nós desejamos essa transformação que somente a palavra de Deus, pela ação poderosa do Espírito, pode operar em nós. Nós lemos a princípio o capítulo 6 de Romanos e vamos permanecer nele por alguns instantes. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas creio que não é necessário. Podemos extrair aqui alguns versículos e trabalhando as ideias. Mas enquanto eu estudava para apresentar essa mensagem, eu tive a curiosidade de procurar o que dizia os outros capítulos anteriores. Os 5 primeiros capítulos de Romanos. Eu pontuei aqui algumas situações, algumas questões da palavra de Deus apresentada por Paulo, e eu pude juntar alguns tópicos que nos fazem entender um pouco melhor o porquê que Paulo chegou ao ponto daquilo que ele está dizendo no capítulo 6. Então eu vou apresentar a vocês o plano de fundo, eu vou apresentar a vocês o que veio antes. É óbvio que nós não vamos ler tudo, mas vou ter o cuidado de não apresentar ideias próprias, mas apresentar as ideias que estão contidas nessa carta tão especial e tão prática para a nossa vida. Aqui Paulo está falando sobre salvação, como ela acontece em nossa vida, como nós podemos alcançá-la. Paulo está falando sobre salvação e ele apresenta lá no início da carta o Evangelho da Graça. Esse Evangelho que nós conhecemos e nos maravilhamos, nós ficamos felizes, contentes em saber da possibilidade de termos uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele chama lá no capítulo 1 ainda, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. E quando nós falamos do poder de Deus, nós nos encantamos, porque quando é dito que o Evangelho é o poder de Deus, nós entendemos que o poder que mantém todas as coisas em funcionamento, mantém todos os planetas ali em sua órbita, mantém tudo isso funcionando, desde o macro até o micro. Esse poder se dirige à nossa vida, se concentra em nós para que sejamos salvos. Como é bom saber disso! Paulo então diz que o Evangelho é esse poder, o poder de Deus para a nossa salvação. E Deus então nos faz um chamado. Ele nos chama, apresenta o Evangelho nos mostra uma maneira diferente de viver, porque o Evangelho inclui também um chamado a uma vida de santidade, a uma vida de semelhança com Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos parecer com Ele, nós somos chamados a termos a vida transformada por completo, nós somos chamados à santidade, assim como nós somos também chamados a servir, a ministrar, a atender aos nossos semelhantes, a fazer algo em prol da salvação de outros que, assim como nós,
são tão necessitados dessa salvação, desse poder em operação na sua vida. Deus nos chama à santidade e em nós Ele opera uma grande transformação e a partir de nós Ele então estende a sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Ele nos chama à santidade, mas também nos chama à ação, ao serviço. Ele nos chama ao ministério. Ele nos chama a atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E de fato Jesus nos conferiu um grande, um tremendo privilégio. O privilégio de vivermos em comunidade. Desde que Cristo veio a esse mundo, até que Ele retorne, nós temos o privilégio de vivermos em comunidade. Quando o pastor Manolo diz assim, não sofra sozinho. É tão difícil para nós abrirmos o coração quando estamos em necessidade, mas eu me alegro por sua condução dessa igreja, pastor. Me alegro em ver que você tem incentivado para que as pessoas se abram, porque só existe verdadeira comunidade quando há abertura de fato de corações. E os corações não podem se abrir somente quando tudo vai bem. Nós precisamos aprender a abrir a nossa vida, a buscar auxílio, porque Deus age por meio dos nossos irmãos, por meio daqueles que Ele colocou em nossa vida, como sendo a nossa comunidade, como sendo os nossos companheiros de trajetória, de viagem. Porque Deus quer com a comunidade desenvolver a nossa fé. Deus deseja, nesse ambiente, fazer com que nós possamos incentivar uns aos outros a vivermos essa santidade, esse serviço, atendendo ao semelhante. Deus deseja que a gente aprenda uns com os outros. Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados em seu amor através desse relacionamento. São ideias que Paulo vem apresentando aqui na carta aos Romanos. E ele diz, olha, para que nós tenhamos a confirmação, a certeza da nossa salvação, para que nós tenhamos essa fé desenvolvida em nós, Deus é tão bom que ainda nos oferece dons especiais, dons espirituais, pelos quais nós podemos agir, para que outros também, para que outros sejam salvos. E então nós entendemos que Deus nos coloca aqui em comunidade para que possamos aprender uns com os outros e também para que possamos nos unir no serviço em prol daquele que ainda não conhece o Evangelho que nós conhecemos. E Paulo diz, sou um privilegiado porque fui chamado, sou feliz porque fui chamado por Deus, o Deus desse Evangelho, para apresentar essas boas novas, essas boas notícias de salvação a todos, sem acepção de pessoas, a todos, porque todos precisam conhecer essa mensagem. E ele então declara que por essa razão, por se sentir feliz e agraciado por Deus, ele diz, eu não tenho qualquer vergonha do Evangelho. Eu não vivo por aí me escondendo, eu não tenho porquê. Pelo contrário, ao invés de me retrair diante dos outros, eu me exponho, eu digo o que eu creio, a bênção que recebi de Deus. Eu não me escondo, eu não me envergonho, eu não tenho porquê ser tímido, mas eu dedico a minha vida a espalhar, a levar adiante, a levar a outros essa mensagem de salvação, que pode ser recebida na vida de qualquer um. Basta que esse apresente fé. E essa fé, ela é fundamental para a nossa salvação. Afinal de contas, como nos lembra Paulo, o justo viverá pelo quê? Pela fé. O justo viverá pela fé. E essa fé nos leva agora a um novo patamar, a uma situação de vida completamente diferente. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus, não é assim? E diz Paulo aqui em Romanos, ele diz assim, que quando não há fé, quando não existe essa entrega a Deus, as pessoas acabam vivendo em impiedade, acabam se misturando ali ao pecado e
e não conseguem sair dessa situação. Quando não há fé, o que se nota, o que se percebe é somente o pecado. Porque na realidade a fé é aquilo que nos proporciona o privilégio de sermos cobertos por um manto de justiça. Nós não somos conhecidos como pecadores condenados à morte de maneira irreversível, unicamente porque por meio da fé nós recebemos essa justiça de Cristo. E nós podemos ser chamados justos. E assim nós podemos ter a esperança, ter a expectativa da vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós temos essa esperança, mas onde não existe a fé declarada, onde não existe a fé desenvolvida, vivida, experimentada, o que resta são somente pecados. O que resta é apenas o conhecimento cognitivo, a aceitação de que existe de fato um Deus, mas não se há ações que revelem que essa fé é uma fé verdadeira, que está em ação e que produz frutos. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando nós estamos no pecado, nós nos tornamos verdadeiros insensatos. Somos insensatos e nossa mente é completamente obscurecida. E nessa obscuridade nós nos tornamos nulos. A nossa vida não tem propósito. A nossa vida perde completamente o sentido. Nós não sabemos para onde estamos indo. Estamos apenas vivendo, respirando, caminhando, conversando. Mas a nossa vida não tem uma intenção clara. Não tem uma intenção se nós não consideramos a Deus. Se nós não consideramos a Deus, vivemos nessa insensatez. E eu posso dizer que essa geração, o tempo em que nós vivemos, talvez seja o tempo em que nós tenhamos mais oportunidades para conhecer a Deus. Para conhecer a Deus. Paulo argumenta dizendo que muitos não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Não tiveram a oportunidade de ouvir falar nesse Deus. Mas Deus se manifestou e se revelou a essas pessoas por meio daquilo que Ele criou. E por esse meio as pessoas podem reconhecer que existe um Criador e render a Ele culto. Mostrar que são submissos, que entendem que existe alguém acima. Que existe alguém acima. E hoje, quando nós olhamos para o mundo religioso, nós percebemos que são muitas e muitas as oportunidades de conhecermos mais e mais a palavra de Deus. Hoje nós temos o privilégio, né? Eu vi aqui o anúncio, fiquei muito interessado nisso. Eu vou acompanhar, tá certo? Onde eu estiver, eu vou acompanhar pelo Facebook, ali os 10 dias do Senado. Hoje nós podemos estar em muitos lugares ao mesmo tempo, nós podemos falar para muitas pessoas. Então, dentro do nosso contexto religioso, nós temos, nesse tempo, muito e muito mais oportunidades de conhecer o amor de Deus. E também, à medida que o conhecimento científico avança, as pessoas também têm a oportunidade de conhecer mais e mais a complexidade, a grandiosidade do Deus a quem nós servimos. No entanto, existe um sério problema nesse tempo. Um problema que foi profetizado, e João falou em sua carta de revelação. João falou acerca do problema essencial da igreja nos últimos dias. João falou acerca de Laodiceia. E vocês lembram qual era o principal problema de Laodiceia? Qual era o principal defeito de Laodiceia? Qual era a principal necessidade que eles tinham? Eles tinham a necessidade de saber, de fato, em que situação se encontravam. A insensatez do pecado nos faz pensar acerca de nós mesmos, aquilo que nós não somos. Quando nossa mente está obscurecida pelo pecado, quando a fé não é desenvolvida em nosso coração, nós acabamos tendo uma imagem equivocada acerca de nós mesmos. E não é difícil encontrar pessoas que se encontram completamente satisfeitas com sua vida. Pessoas que não entendem a necessidade de uma entrega a Deus, porque julgam que já alcançaram tudo o que poderia ser alcançado.
Pessoas estacionadas pensando que, cumprindo seus deveres de bom cidadão, assim já tem tudo. Enfim, nós encontramos muita e muita gente sofrendo do problema de Laodiceia, mesmo tendo todas as oportunidades possíveis para conhecer mais a Deus, acabam que não conhecem o seu estado de miserabilidade, não conhecem a sua condição de pobres, cegos, miseráveis e nus, porque se enganam. E quando nós estamos dentro de uma igreja, é muito fácil nós nos enganarmos. Nós sermos enganados por nosso próprio coração, e quando permitimos que o pecado nos torne insensatos, nós vamos caminhando, talvez pensando que tudo esteja bem, mas não percebemos que ainda não estamos vivendo o desenvolvimento da nossa fé. Quando nós conhecemos a Deus e não cumprimos a sua ordem, as suas palavras, nós podemos dizer que estamos fazendo o que Paulo apresenta nessas palavras. Ele diz, nós estamos desprezando a Deus. Nós estamos desprezando. E quando fala Paulo de desprezo a Deus, eu penso que nós somos aqueles que temos, quem sabe, uma possibilidade maior de desprezar a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Não é assim? Porque o desprezo é uma ação voluntária, intencional, de não cumprir aquilo que se conhece. Não se aceita, mas se rejeita aquilo que é conhecido. Não existe nada pior do que se sentir desprezado. Você já se sentiu desprezado em algum momento? A gente já viveu situações como essa. Uma pessoa simplesmente nos despreza e nós nos sentimos mal com isso, porque o desprezo, de fato, ele é nocivo. Ele é pernicioso, ele tem a capacidade de destruir. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos, quem sabe, cair na tentação de desprezarmos até mesmo a Deus. Porque para Deus não importa simplesmente que a gente entenda as coisas. A gente tem que viver por meio, através, motivados por essas coisas que Ele nos ensina. Nós precisamos aprender a mudar de vida. Nós precisamos aprender a fazer como Paulo está dizendo aqui no capítulo 6. A entendermos que nós morremos. Nós morremos. Morremos para o quê? Morremos para o pecado. Morremos para a velha vida. E nós precisamos, é necessário que nós morramos para o pecado. É extremamente necessário que nós façamos isso. Nós precisamos cambiar o nosso pensamento, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E se nós caímos nessa tentação de desprezarmos a palavra de Deus, ainda que não a desprezemos por completo, mas uma parte, ainda que pequena, da palavra de Deus, se nós desprezamos a palavra de Deus, nós somos tidos como indesculpáveis. Não há desculpa para isso. Não há desculpa para um cristão conhecedor da palavra de Deus, que já morreu e foi sepultado, e foi figuradamente sepultado, e renasceu para uma nova vida. Não faz sentido, não há nenhuma escusa, não há desculpas que possam ser apresentadas para um cristão que volta ao seu túmulo para revirá-lo. Não existe desculpas para isso. Tanto aqueles que conhecem, como os que nunca tiveram oportunidade de conhecer, diz Paulo, são indesculpáveis. E ele nos alerta, nós que somos cristãos, nós que somos frequentadores de igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, ele nos alerta dizendo que os verdadeiros não são os simples ouvidores da palavra de Deus. Não são simplesmente aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não são esses que são justos, mas aqueles que ouvem e exercem fé naquilo que ouvem, permitem que essas palavras sejam internalizadas e façam parte da sua vida e permitam que suas ações sejam completamente transformadas por essa palavra que modifica os pensamentos. Nós não temos nenhuma desculpa. Nós que conhecemos a palavra de Deus, especialmente, não temos qualquer desculpa a apresentar. E quando nós
desprezamos a palavra de Deus, ainda que a conheçamos, quando nós dizemos que não faz sentido para a nossa vida viver os requisitos da palavra de Deus, sabe o que acontece conosco? Ao invés de sermos um instrumento de justiça, nós nos tornamos um instrumento de maldição. Quando nós que conhecemos aquilo que devemos fazer, não fazemos, nós ao invés de abençoarmos, edificarmos e construirmos e ajudarmos aos outros, nós nos tornamos no oposto disso. E quando nós deixamos de ajudar, quem sabe, já nos tornamos um atrapalho. Quando nós deixamos de fazer a nossa parte, de cumprir a nossa parte como cristãos, ou seja, dizer a Deus, olha, estou decidindo a cada dia, não foi um momento no meu passado, não foi simplesmente uma decisão lá num tempo passado, distante, mas eu decido a cada dia viver e continuar morrendo para o pecado, mas viver unicamente para Deus. Quando nós fazemos isso, nós tornamos bênçãos para os outros. Mas quando nós nos acomodamos, aí nós nos tornamos, de fato, uma maldição. E diz Paulo em palavras muito claras, que aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam, são motivo para a blasfêmia daqueles que estão lá fora, como opositores de Deus. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós não podemos permitir que o nome de Deus seja blasfemado por causa da nossa vida. E diz Paulo que com ou sem conhecimento, sem Deus, a vida de qualquer ser humano se torna nula. Sem Deus, a nossa vida perde completamente o sentido. Sem Deus, não há razão para estarmos aqui. Não existe razão para nós estarmos aqui. Só que ele nos alerta que nós precisamos viver essa fé, não simplesmente cumprindo requisitos religiosos, não simplesmente mergulhando num tanque com água. Nós precisamos viver tudo isso de coração, porque essas coisas apenas representam o que Jofrim e Patrícia viveram hoje, apenas representa aquilo que está acontecendo na vida deles, no íntimo, no coração. E é isso que Deus deseja para nós. Que não sejamos simplesmente reprodutores de ações que parecem bem aos olhos dos outros, mas que sejamos cristãos verdadeiros, genuínos e vivamos pela fé, pelo conhecimento que o Senhor Deus nos deu o privilégio de ter. Talvez alguém possa esconder-se atrás de uma capa de bondade, piedade, de religiosidade, mas nós podemos entender nessas palavras que há um dia em que todos serão revelados, em que as intenções do coração, todas elas serão manifestadas diante de todos. Por isso, não nos adianta querer disfarçar a nossa impiedade de piedade, porque em algum momento seremos desmascarados. Quem sabe, como seres humanos, nós tenhamos a tentação de apontar o dedo e dizer o outro é pior do que eu. Mas de acordo com a palavra de Deus, todos nós estamos na mesma situação. E a única razão existente para que sejamos salvos é porque Deus é bom. Não existe outra razão. Não existe outra razão em que podemos dizer assim, é por essa razão que sou salvo. Não, não existe outra. Só somos salvos porque Deus é bom. Porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, porque Ele oferece uma nova oportunidade. Não é porque nós somos bons, nem nos transformamos em pessoas boas, não é por isso que nós somos salvos. Mas somos salvos unicamente por sua graça, por sua bondade. E por meio da fé, nós podemos garantir essa justiça que nos é imputada. Nós podemos garantir que essa justiça seja parte da nossa vida e sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje nós vimos ali o meu irmão e Patrícia fazendo o seu vínculo com essa igreja. Eles sepultando a velha vida
e renascendo. Figuradamente, vocês agora são recém-nascidos. Vocês são novas criaturas. Mas nós só podemos morrer figuradamente porque um dia Cristo veio a esse mundo e morreu literalmente. E literalmente morreu por nós. É por isso que nós podemos viver os símbolos, porque alguém já fez aquilo por nós. Nós, de fato, deveríamos pagar o nosso pecado com a nossa vida, mas Ele pagou por nós. E então nós podemos viver esses símbolos, dizendo, estou morrendo, figuradamente, espiritualmente para o pecado. Estou nascendo de novo, agora para Deus. E quando nós falamos de uma promessa de nova vida, nós ficamos, quem sabe, desconfiados. Quando sou desafiado a mudar, eu confesso a vocês, eu fico desconfiado. A princípio eu fico desconfiado. Quando eu vejo na palavra de Deus que minha vida não está de acordo com aquilo que é o ideal do Senhor, e eu penso, eu preciso mudar, eu fico desconfiado. Eu desconfio de que não sou capaz de operar essa mudança. E de fato não sou. Paulo utiliza a figura de Abraão. Deus disse a Abraão, olha, mesmo sendo velho, você será pai de uma grande nação. Você terá muitos filhos. Serão filhos incontáveis. E Abraão creu. Abraão acreditou que dele, mesmo amortizado, sairia uma nova vida. Quando eu penso que Deus pode gerar em mim uma nova vida, um novo homem, quando olho para mim, eu desconfio. Mas se eu olhar para quem está me prometendo, eu posso acreditar, sem nenhuma dúvida, de que nele eu posso ter uma vida completamente nova. Eu posso vencer aquilo que até aqui eu perdi. Eu venho sendo derrotado. Eu posso vencer. Eu posso vencer. Porque aquele que está me prometendo não é qualquer um, mas é aquele que é fiel e justo. Aquele que é fiel e justo para mudar, para me fazer um novo homem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quando nós vivemos nessa nova vida, nós adquirimos, quem sabe, aquilo que é a fonte de nosso grande prazer e felicidade. Somos chamados bem-aventurados quando temos a certeza de que Deus cobriu os nossos pecados, de que Deus perdoou completamente, apagou completamente aquilo que fizemos de mal, aquilo que pensamos e falamos de mal. Deus já apagou, borrou completamente a minha velha vida. Ela já não existe mais. Ela já não existe mais. Agora eu me sinto em paz com Deus. Eu me sinto agora tranquilo na certeza da salvação. Não por meus méritos, mas pela fé que aprendi a desenvolver nele. A fé que eu tenho buscado viver com toda a minha força, mostrando para Ele a cada dia, eu decido uma vez mais viver para o Senhor. No momento de escolher entre o pecado e aquilo que é correto, eu digo, eu decido uma vez mais viver para o Senhor. Ainda que o pecado me seja extremamente atrativo, eu vou seguir a vontade de Deus, porque eu decido uma vez mais viver para o Senhor. Porque eu estou aqui não para viver para mim mesmo, mas para Ele, porque Ele merece toda a glória. Eu não vou inverter as coisas, não vou adorar a mim mesmo, eu não vou obedecer a mim mesmo, mas eu vou obedecer a Ele, porque Ele é merecedor da minha obediência e do meu louvor. Ele é merecedor. Ele é merecedor. Nós vivemos nessa expectativa, nessa esperança, dessa glória que vai ser revelada em nós, quando Cristo se manifestar nos ares. Mas nós já podemos viver os efeitos, quem sabe, ainda que limitados, mas nós podemos viver esses efeitos da glória, aqui, enquanto estamos aqui vivendo, nesse mundo. Apesar de toda a tragédia, de toda a situação difícil que nós tenhamos que experimentar aqui, nós temos essa certeza que podemos nos gloriar, até mesmo nas tribulações. Quando nós somos novas criaturas, nem mesmo os obstáculos, nem mesmo as adversidades, nem mesmo aquilo que é difícil de se encarar, se torna um motivo para que eu abandone a minha fé. Quando nós estamos em Cristo, até mesmo as tribulações servem para o nosso crescimento.
para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para a nossa progressão, para o nosso aperfeiçoamento. E todas as coisas acabam contribuindo para o nosso bem, porque nós somos aqueles que amamos a Deus. Quando estamos em Cristo, tudo se modifica. Tudo se modifica. Porque agora já não é o velho homem carnal que entende e interpreta aquilo que acontece. Mas agora é um novo homem, um homem espiritual, que consegue enxergar em cada uma das situações que lhe ocorrem uma oportunidade para crescer no conhecimento de Deus. Ainda que sejam situações amargas, ainda que sejam situações difíceis. Ao invés de desanimarmos, ao invés de nos entregarmos, nós enxergamos nisso uma oportunidade de aprendermos algo mais com esse Deus que é tão bondoso e nos ensina a cada dia. E diz Paulo que existe a mudança, enquanto que na insensatez nós mudamos da verdade para a mentira, nós confundimos as coisas e provocamos uma confusão espiritual, uma confusão na nossa sociedade, uma confusão interna que as pessoas deixam de saber até aquilo que são. Paulo diz, olha, existe tanta confusão no pecado que as pessoas começam a não entender nem mais mesmo quem são. Ao invés de vivermos nessa insensatez, nós agora vivemos na vida, e na vida abundante. Nós vivemos agora de uma nova maneira, porque diz Paulo que onde abundou o pecado, superabundou. O quê? A graça de Deus. Nós temos uma vida muito mais plena, uma vida completa, quando nós temos Deus. Por isso, por essa razão, quando Deus alcança os seus filhos e traz para junto de si, Ele está a cada dia lembrando de que o reino das trevas já foi aniquilado. O reino das trevas já foi derrotado. E por fim, muito em breve, ele desaparecerá. Não veremos os seus efeitos. Mas nós não participamos mais desse reino das trevas. Nós não somos mais escravos nesse reino de pecado. Nós agora somos criaturas livres. Livres em Cristo Jesus. Somos novos. Somos completamente novos. Não estamos presos aos velhos costumes. Por isso eu volto a dizer, não faz sentido para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que já morreu para o pecado, que já viveu essa morte necessária, voltar ao seu túmulo e violá-lo, e revirá-lo, e mexer naquela podridão. Não faz sentido nós, que somos cristãos, não nos comportarmos, não vivermos como cristãos. Eu tenho uma insatisfação no ministério. Eu tenho uma insatisfação no ministério. Eu vou compartilhar com vocês qual é. Eu não sou satisfeito com a ideia de ter que gastar uma grande parte do meu tempo e da minha energia para ensinar cristãos a serem cristãos. Eu sou insatisfeito com isso. Em ter que ensinar aqueles que deveriam ser mestres. Em ter que corrigir aqueles que deveriam ser instrumentos de correção, da correção divina. Eu sou insatisfeito com isso. Nós não podemos nos acomodar, nós precisamos crescer a cada dia. Porque aquilo que nos prendia já não faz parte da nossa vida. Não morremos para aquilo que nos escravizava? Morremos, não existe mais. A morte nos incomoda porque cessa planos, projetos não são concluídos. Quando nós morremos para o pecado, os projetos de pecado, os planos de pecado já ficaram para trás, já não existe mais. Esses projetos nunca se concretizarão. Eles não avançarão porque morremos, cessamos, acabou. Mas agora nós vivemos uma nova vida. A Nayane leu a princípio os 4 primeiros versos de Romanos capítulo 6. Tudo que eu falei até aqui, os 5 primeiros capítulos de Romanos. Mas agora, para concluir, para nós chegarmos nas considerações finais, eu quero ler mais alguns versos do capítulo 6 com vocês.
Nayane já leu para nós, na leitura bíblica, que nós fomos sepultados com Cristo por meio do batismo. Que nós não vamos agora continuar na prática do pecado para que a graça seja mais e mais abundante em nossa vida. Não faz sentido viver assim. Não é lógico um cristão viver deliberadamente errando, pecando, desonrando o nome de Deus. Não faz sentido. Paulo então nos apresenta esses pensamentos, e a partir do verso 5, nós vamos ler até o 14. Ele diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado, o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus. Vive para Deus. E quando nós dizemos que vivemos para Deus, Paulo continua no verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Nós não precisamos viver no pecado, porque nós já fomos arrancados desse ambiente. Lá no mundo de pecado, nós percebemos as pessoas, além de pecarem, incentivarem umas às outras a continuarem naquelas práticas. Mas agora nós estamos num novo ambiente. Nós não estamos num ambiente em que o pecado se destaca, nós estamos num ambiente em que o pecado se encobre. Nós estamos no ambiente da graça, onde os pecados são esquecidos, perdoados. Nós estamos no ambiente de fé, um ambiente transformador. E por isso, nessa manhã, eu quero fazer um apelo. Todas as vezes que tem batismo na igreja, o que é que nós fazemos no final? Sempre nós temos o quê? Um apelo. E o apelo geralmente é dirigido àqueles que ainda não tomaram a sua decisão por Cristo através do batismo. Mas eu quero fazer um pouco diferente, eu quero ampliar um pouco mais o apelo dessa manhã. Eu quero apelar a todos vocês que são, assim como eu, conhecedores da palavra de Deus. Eu quero apelar para que façamos uma renovação da nossa vida. E que façamos uma reflexão para alcançarmos o nosso objetivo. Pensemos a que ainda estamos presos. Quais são os pecados que ainda nos escravizam? Em que o inimigo encontra oportunidade em nossa vida para que o nome de Deus seja blasfemado entre aqueles que são opositores dele? O que é que na minha vida faz com que o nome de Deus seja atacado por quem me observa? O que é na minha vida que está faltando para que eu declare de fato, morri para o pecado? Eu quero dizer que essa morte era necessária, porque as coisas não acabam nessa morte. Na realidade, nós morremos para reviver. Deus quer nos dar uma vida nova. Não faz sentido termos recebido a consciência disso e continuarmos as mesmas práticas. Não faz sentido continuarmos escravizados quando as correntes já foram quebradas, as portas já foram abertas. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Que não reine o pecado em nossa vida. Que a morte nem o pecado tenham domínio sobre nós, mas que nós possamos viver unicamente, inteiramente, para o nosso Deus. Para o nosso Deus. Sabe o que acontece
com a gente quando somos desafiados a essa morte. Assim como o nosso corpo é programado para fugir de situações perigosas. Quando nos sentimos ameaçados, o nosso corpo reage, libera substâncias e nós ganhamos força, velocidade, não é assim? Para escaparmos de situações ameaçadoras. Nós somos projetados para preservarmos a vida. Eu penso que o pecado faz a mesma coisa. Nosso coração pecaminoso, ele faz a mesma coisa. Quando nós nos deparamos com essa morte, com essa ameaça, digamos assim, quando o pecado se sente ameaçado, esse pecado que domina a vida daquele que não serve a Deus, quando esse pecado se sente ameaçado, quem sabe ele crie todo um sistema para que a gente evite, para que a gente fuja, para que a gente escape dessa decisão de escolher depor a nossa vida, de entregar a nossa vida a Deus. Quem sabe alguns tenham aí no peito uma angústia, porque faz tempo que o pecado tem conseguido prevalecer. Quem sabe? Quantas vezes já vivi isso? E posso viver. O pecado diz, não vai por aí. Aí é perigoso para o pecado. E ele tenta me fazer fugir disso. Mas eu não quero ter essa força para fugir das coisas de Deus. Pelo contrário, eu quero ter força para negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e me tornar um discípulo de Cristo. A cada dia, a cada momento da minha vida. E se Ele está prometendo que pode nos dar uma nova existência, nós precisamos acreditar. Ainda que desconfiemos de nós mesmos, podemos acreditar que Ele tem poder para nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a cantar o hino 540. E nós vamos fazer isso com alegria. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos falar do seu grande amor. E eu quero que você, aí no seu íntimo, converse com Deus. Pense naquilo que precisa ser morto, aquilo que precisa ser aniquilado, aquilo que precisa ser modificado. Eu estou apelando a todos nessa manhã, não estou apelando a um grupo específico, eu estou apelando a princípio a mim mesmo. Eu estou me desafiando uma vez mais a entregar a minha vida a Cristo Jesus. Vamos ficar em pé então para louvar a Deus? Número 540, a revelação da cruz. Distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Do grande amor sem par ouvi, o amor de meu Jesus. Porém eu surdo então me fiz e desprezei a luz. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu já senti, pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri e achei abrigo enfim. Foi
Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Remido a Cristo coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome quero sempre honrar, honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Quantos gostariam de ter uma renovação da vida com Cristo? Declararem assim: morto estou para o pecado e vivo somente para o meu Senhor. Amém. Se existe porventura alguém que toma essa decisão, mas que ainda não viveu o batismo, prepare-se para isso. Você pode, Deus te dará condições para viver esse momento especial. Não tenha temor, não adie. É hoje o dia da salvação. Hoje é o tempo oportuno para a nossa salvação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa manhã, porque apesar de todos os problemas que nós temos que enfrentar, que tomar conhecimento, todas as dificuldades, todas as angústias que esse mundo de pecado nos proporciona, nós temos a certeza de que acima de tudo isso está o Senhor. E Tu estás tomando conta da nossa vida. Muitas vezes, os caminhos que o Senhor determina para nós não conseguimos entender ao certo, porque temos um defeito, nossa visão é limitada. Nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor, apesar de nossas limitações, fala uma linguagem que nós podemos entender. Vem até nós, assim como um de nós veio até nós, veio esse mundo. E para que nós pudéssemos morrer figuradamente e termos a certeza da vida eterna, o Senhor morreu literalmente por nós naquela cruz. Mas ali para aquela cruz também foram levados os nossos pecados. E eles foram apagados, eles foram pagos na realidade. Eles foram pagos ali naquela cruz e nós não precisamos, como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, nós não precisamos viver escravizados ao pecado. Nós somos libertos. Temos o direito a uma nova vida concedido pela bondade do Senhor. E nós queremos Te louvar por isso. Quando nós vivíamos no pecado, nós encontrávamos pessoas. Nós tínhamos um ambiente propício. Encontrávamos pessoas para que o pecado prevalecesse em nossa vida. Quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas que nos incentivaram a viver o pecado. Mas quando o Senhor, que é maior do que qualquer outra pessoa, nos encontrou e nos resgatou, o Senhor também nos trouxe para o privilégio de vivermos assim em comunidade, incentivando uns aos outros a abandonar o pecado e viver em santidade. Aqui, nesse ambiente, Senhor, nós podemos encontrar pessoas que se agregam à nossa vida para nos edificar, para nos impulsionar, para nos levar para mais perto de Ti. E quantos foram os momentos em que nós nos sentimos desanimados e encontramos, através de nossos irmãos, a Tua voz, as Tuas mãos, o Teu desejo por nossa salvação. Nós queremos Te agradecer também, Senhor, pelo privilégio da comunidade. Nós podemos incentivar, estimular uns aos outros a vivermos de acordo com o Teu querer. E quanto mais nós nos esforçarmos para cumprir fielmente a Tua palavra, mais e mais pessoas encontrarão motivos também para acreditarem que em Cristo nós podemos viver de forma diferente. Nós queremos ser instrumentos de justiça, por isso entregamos aqui ao Senhor, uma vez mais, a nossa vida, o nosso corpo. E tudo aquilo que fizermos, pensarmos,
tudo aquilo que falarmos, que seja unicamente para a Tua glória. Que possamos, através da nossa vida, glorificar o Teu santo nome e viver nessa esperança. Mas esteja longe de nós, Senhor, uma atitude de vida que faça com que outras pessoas blasfemem, outras pessoas Te ataquem, outras pessoas descreiam em Ti. Nós queremos pedir que a Tua misericórdia nos cubra uma vez mais e que esteja conosco em cada minuto da nossa existência. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.